E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Firme e forte? E aí, pessoal, belezal? Bom, a aula de hoje, pessoal, iremos falar aí sobre uma resolução de exercícios, tá bom? A gente vai fazer aí uma bateria de questões envolvendo aí essa parte de trabalho, certo? Parte de potência mecânica e também a parte de energia, beleza? Então a gente vai fazer uma revisão. Beleza? Eu coloquei nas questões aí de acordo com o número. Se vocês não tiverem aí com material, também eu coloquei o texto da questão para que a gente possa acompanhar. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer umas questões mais aprofundadas, questões top, beleza? Para que a gente consiga, tá, fechar esses 3 assuntos aí de forma legal. Tudo bem? Então vamos nessa, pessoal. Vamos começar aqui com a questão 102, beleza? Bom, essa questão diz o seguinte, ó, vê só. Num parque de diversões, há um escorregador infantil conforme indica a figura abaixo. Bom, aqui a gente está notando, pessoal, que o escorregador, né, ele dá em forma de um plano inclinado, beleza? O ângulo de inclinação 45 graus. E aí a gente tem aqui a rampa AB, a altura 2,8 metros. Tudo bem. Neste brinquedo, as crianças, inicialmente em repouso, partem do ponto A e atingem o ponto B. Suponha que o coeficiente de atrito entre as superfícies de contato seja igual a 0,5, considerando-se que, quando uma criança escorrega, a dissipação de energia mecânica ocorra apenas pela ação da força de atrito. E, sabendo-se que a ingestão de um sorvete fornece 112 mil joules, o número de vezes que uma criança de 20 kg deverá escorregar pelo brinquedo para perder a energia mecânica correspondente à ingestão de um sorvete é... Beleza? Ele deu aqui gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 45 igual ao cosseno de 45, que ele considerou 0,7. Bom, pessoal, a ideia da questão aqui, né? Ele está dizendo que uma criança, ao escorregar aqui, ela vai ter a força de atrito atuando, certo? E a gente vai ter uma dissipação de energia. Bom, a gente vai ter uma quantidade de energia dissipada e a gente sabe que quando estamos falando de dissipação de energia, essa dissipação se dá pelo trabalho da força de atrito. Ok? Trabalho da força de atrito a gente pode determinar pelo produto da força de atrito pelo deslocamento. Tá, Miguel, mas beleza. Qual vai ser o deslocamento? Ora, o deslocamento vai ser o comprimento dessa rampa aqui, AB. Beleza? A força de atrito, como ele deu aqui, o coeficiente, a massa, a gente tem como determinar essa força de atrito. Tá ok? E aí, ao calcular esse trabalho da força de atrito, a quantidade de joules que a gente vai achar vai ser essa dissipação para uma descida. Ele diz que ao ingerir um sorvete que fornece 112 mil joules, quantas vezes uma pessoa vai ter que descer? Né? Então a gente vai ter aí uma comparação entre a energia dissipada em uma descida com essa energia total. Então, gente, vamos lá, vamos passar aqui. Bom, coloquei a figura. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é anotar os dados. Então, vamos lá. Olha, o coeficiente μ 0,5, beleza? Massa 20 kg, gravidade 10. Ok. Seno de 45 igual ao cosseno, igual a 0,7. Então, deixar tudo organizado aí, beleza? E ele dá também a questão de um sorvete fornece 112 mil joules. Então, começaremos nossa questão com todos os dados organizados. Bom, vamos calcular, pessoal, quando a criança está escorregando, vamos calcular a força de atrito que atua sobre essa criança. Lembrando que a força de atrito, tá, é uma força resistiva, ela se opõe à tendência de um movimento. Então, como o movimento da criança ao escorregar será de A para B, então a gente vai ter essa força contrária, tá certo? A tendência do movimento. Força de atrito, pessoal, a gente tem aqui, ó, é o produto, tá, do coeficiente pela reação normal. Não vamos esquecer, pessoal, que quando uma pessoa está sobre uma rampa de um plano inclinado, a gente sabe que a força-peso ela se decompõe. A gente tem duas componentes, Px, que vai dar aceleração, e o Py, que vai comprimir
o bloco, no caso aí a criança, contra o plano. E se a gente decompor todas as forças, a gente percebe que a reação normal, ela se iguala, tá, à decomposição do peso no eixo Y. Ou seja, a reação normal ela vai se equilibrar com o PY. Bom, como é que eu calculo o PY? Você tem que lembrar lá da aulinha de plano inclinado, beleza? PY, pessoal, para quem não lembra, é o produto do peso pelo cosseno, beleza? PX, P vezes o seno, PY, P vezes cosseno. Então, nesse caso aqui, a reação normal vai ficar igual ao PY, P vezes o cosseno, tá bom? Cosseno eu tenho, e para calcular o peso, massa vezes gravidade. Então, a gente vai ter assim, ó, gente, ó. Vou repetir aqui o μ, que é o coeficiente. No lugar da reação normal, eu vou colocar mg, que é o peso, tá bom? Que é o peso, vezes o cosseno. O cosseno do ângulo de inclinação, que é 45 graus. Bom, agora, pessoal, é só substituir, vê lá. Coeficiente ele deu 0,5, massa vezes gravidade, 20 vezes 10, 200, e o cosseno de 45 eu tenho aqui 0,7, beleza? Bom, ao multiplicar isso tudinho, pessoal, iremos encontrar 70 newtons. É a força resistiva que atua sobre a criança quando ela está escorregando. Bom, para eu calcular o trabalho, eu preciso do deslocamento. E o deslocamento é o comprimento dessa rampa. Olha aqui, pessoal, esse triângulo retângulo. Eu posso usar trigonometria. Eu tenho aqui o cateto oposto a 45 e vou querer achar essa hipotenusa que vai ser o meu deslocamento. Ora, seno de 45, que é a função que envolve cateto oposto e hipotenusa. Seno de 45, cateto oposto é 2,8. E a hipotenusa, pessoal, AB, tá certo? Que é o comprimento aqui que eu quero. Bom, pessoal, ajustando aí, tá? O seno de 45, 0,7. Então, quando tu dividir 2,8 por 0,7, tu vai encontrar 4 metros. Esse é o comprimento dessa rampa que vai ser o nosso deslocamento. Para calcular o trabalho, gente, força vezes deslocamento. Força eu tenho que é 70 e o deslocamento 4 metros. Ao calcular esse trabalho, a gente vai encontrar, ó, menos 70 vezes 4. Ora, por que esse menos aqui, Miguel? Gente, porque o atrito é uma força resistiva, tá? É uma força resistiva, ela atua no sentido contrário à tendência do movimento, certo? A tendência do movimento é para baixo, então essa força de atrito é para cima. E aí a gente tem um ângulo de 180 graus. Quando a gente coloca o cosseno de 180, é menos 1, é negativo. Beleza? Então o trabalho da força de atrito vai dar menos 280 joules. O que quer dizer isso? Que a energia dissipada se dá por esse trabalho. Implica dizer na prática que cada descida, cada escorregada, a gente está dissipando aí em forma de calor 280 joules. Ora, pessoal, está muito distante aqui, certo, da energia de um sorvete. Um sorvete é 112 mil. Então, ou seja, a gente vai ter que descer várias vezes aqui, né? Então, vamos lá. Uma descida, 280 joules. N descidas, né? 112 mil. Ao resolver isso aqui, 112 mil dividido por 280, a gente vai encontrar 400 descidas. Então, a criança precisa descer 400 vezes para perder aí a energia de um sorvete ingerido. Então, a alternativa, gente, letra D. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos em frente, pessoal. Questão 103. Questão tranquila, tá? Questão aqui é estilo Enem, né? Mas é uma questão fácil, beleza? Deixa eu tomar aqui um golinho d'água, pessoal, tá? A garganta já tá ficando seca, ó. Olha aí, pessoal, professor, nota 1000, beleza? Ótimo, vamos nessa. Olha só. A questão diz o seguinte. A hidroponia consiste em um método de plantio fora do solo em que as plantas recebem seus nutrientes de uma solução que flui em canaletas e é absorvida pelas raízes, por meio de uma bomba hidráulica. Em determinada horta hidropônica, a solução é elevada até uma altura de 80 centímetros.
sendo vertida na canaleta onde estão presas as mudas. Devido a uma ligeira inclinação da canaleta, a solução se move para o outro extremo, lá sendo recolhida e direcionada ao reservatório do qual a bomba reimpulsiona o líquido, como mostra a figura, né? Suponha que nessa horta hidropônica foi empregada uma bomba com potência de 20 watts. Se toda a potência dessa bomba pudesse ser empregada para levar a água até a canaleta, a cada 1 segundo, o volume de água que fluiria seria em litros. Bom, pessoal, uma questão aí tranquila, tá? Que envolve o conceito de potência, certo? Potência mecânica. E também uma questão que a gente tem que ter uma noção já aí de questão de densidade da água, beleza? Um estudo já adquirido sobre densidade, é bom você estar conhecendo isso, né? A densidade da água ela é de 1 kg por litro, tá? 1 kg por litro, certo? 10 a terceira quilograma por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico. É importante a gente ter esses conhecimentos, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer aí é colocar a nossa equaçãozinha de potência. Potência mecânica é o trabalho sobre o intervalo de tempo. Bom, o intervalo de tempo, tá? Ele já dá na questão que é de 1 segundo. Bom, agora qual trabalho vai ser realizado? Pessoal, se ele diz aí, certo? Que vai impulsionar, certo? Esse líquido até uma altura de 80 centímetros. Então, se a questão fala de altura, a gente só vai poder usar no lugar desse trabalho aqui o trabalho da força-peso, que é dado por mgh, beleza? Então eu vou ter mgh dividido por ΔT. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, potência eu deu na questão, certo? 20, então vamos substituir 20. Massa, vamos achar essa massa de água que vai ser, tá, impulsionada para essa altura, com essa potência, né? Quanto de massa de água vai ser elevada a 80 centímetros. Então, M vai ser minha incógnita, 10 é a gravidade e a altura, veja que eu transformei, né? Sistema internacional, 80 centímetros eu passei para metro, 0,8. O tempo ele deu que é de 1 segundo. Bom, pessoal, aí é só conta de padaria meio pelos extremos, a gente vai encontrar essa massa de 2,5 kg. Aí chega a hora de você ter o conhecimento já adquirido em relação à densidade. Bom, a gente tem que 1 kg, certo, de água equivale a 1 litro. 1 kg equivale a 1 litro. Como na minha questão a massa deu 2,5 kg, então 2,5 kg vai equivaler a 2,5 litros, né? E aí, pessoal, a gente fica com a alternativa letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Show de bola, gente. Questão aí tranquila, né? Bom, vamos em frente. Vamos para a próxima questão. Questão 104. Pessoal, vocês estão vendo que as questões são de boa, tá? Não tem estresse, só ter calma, tá? Treinar bastante que você chega lá. A gente tá aqui para, certo, tirar dúvida e fazer o melhor para que você consiga ter um bom desempenho nessas questões desses assuntos. Bom, essa questão 104, questão do Enem, tá, pessoal? Questão aí fala de potência também. Bom, questão tranquila, tá? Ó, a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência total instalada. Bom, a gente tem 20 unidades gerando aqui um total de 14 mil megawatts. Para a gente achar, tá, a potência de uma usina, tá, certo? Uma unidade, no caso, a gente vai pegar esses 14 mil megawatts e vai dividir por 20. E aí a gente vai ter, certo, quanto uma unidade vai ter de potência. Bom, apresenta, certo, uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo, por unidade geradora. Olha, já fala aqui unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água,
represada, certo? Que ele já deu aqui a altura, ó, 118,4 pela barragem. A gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1000 kg por metro cúbico. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada, tá bom? Bom, então se a gente pegar, pessoal, calcular aí a potência teórica e subtrair da potência instalada, a gente vai ter uma diferença, né? Aí esse resultado é chamado de potência não aproveitada ou dissipada, beleza? Bom, pergunta, qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Entendeu, pessoal? Porque eu vou ter que pegar esses 14.000 megawatts e dividir por 20, porque ele não quer saber nas 20 unidades. No final da questão, ele quer a cada unidade. Beleza, então primeira coisa, pessoal, calcular a nossa potência teórica. Potência, pessoal, trabalho sobre tempo, intervalo de tempo. Mas não vamos esquecer que trabalho está relacionado à transferência de energia, a uma variação de energia. E nesse caso aí, como a gente tem a altura, a gente tem energia potencial gravitacional, que é dado igual ao trabalho do peso, mgh. Beleza? Então, substituindo o pessoal aqui, ó, veja o que eu vou fazer. Se liga aqui, tá, gente? Presta atenção. No lugar dessa massa aqui, eu posso relacionar essa massa com a densidade e o volume, porque ele não dá no texto para mim, tá certo? A questão da massa. Ele dá um termo aqui não muito conhecido que é a vazão. A gente vai chegar lá, tá, pessoal? Veja que a vazão, se você não entender que grandeza é a vazão, né, como é a fórmula da vazão, você presta atenção nas unidades, pessoal. Metro cúbico é a unidade de volume, segundo é a unidade de tempo. Então a vazão ela relaciona o volume com o tempo. Beleza? Bom, como eu conheço que a densidade é a massa sobre volume, eu posso aqui, ó, fazer uma proporção e isolar essa massa. Ao isolar essa massa, eu posso concluir que vai ser o produto da densidade pelo volume. Então, aqui em cima, onde tem m de massa, eu posso colocar densidade vezes o volume. E aí eu vou ter, ó, densidade vezes o volume, beleza? Vezes gravidade, vezes altura sobre ΔT. Olha, vê só, pessoal, o que a gente pode destacar aqui, ó, volume sobre tempo. Olha aqui onde eu estou passando, tá? O ponteiro, volume sobre tempo. É aqui, ó, a unidade, metro cúbico volume, segundo tempo. Então, volume sobre tempo, intervalo de tempo, eu posso chamar isso de Z, de vazão, tá, pessoal? Eu coloquei aqui a equaçãozinha na apresentação, na resolução, para quem não lembrar, tá? Vazão, representado pela letra Z, é o volume sobre o intervalo de tempo. E é o que eu vou substituir aqui, ó. Se eu destacar volume sobre ΔT, eu simplesmente posso substituir por Z de vazão. Então, a equação ela vai ficar somente o D, que é a densidade, some o volume sobre o intervalo de tempo, entra agora Z, que é a nossa vazão, e aí eu repito gravidade e altura. Bom, pessoal, essa é a nossa potência teórica. Densidade eu tenho que é 1000 ou 10 a terceira, certo? Vazão eu tenho também que é 690, gravidade 10 e altura 118,4. Então, pessoal, olha só como vai ficar aí nossa potência teórica, tá? Substituindo 10 a terceira, que é a nossa densidade, certo? Bom, 690 aí, que é a nossa vazão, 10, que é a nossa gravidade, e 118,4, que é a nossa altura. Bom, quando você calcular isso aqui, pessoal, você vai encontrar 816,96. Veja que eu deixei no prefixo aqui mega, tá? Que é 10 a sexta, pessoal. Veja que no texto da questão ele fala sempre aí de mega. Então, para quem não lembrar, quando você multiplicar isso tudinho aqui, vai dar, tá, mais do que 816,96. E aí você vai voltando com a vírgula até chegar na potência 10 a sexta. 10 a sexta, tá bom? Na verdade, se você pegar aqui o 10 a terceira vezes 10, já dá 10 a quarta, né? E aí, se você multiplicar 690 por 118,4, vai dar, pessoal, olha só,
esse valor aqui, ó, certo? 81.000, né? 696. 81.696. E quando você voltar duas casas, né? Tem 10 a quarta, fica 10 a sexta. Fica 816,96 vezes 10 a sexta. E 10 a sexta você pode substituir por mega. Tá esse M aqui. Megawatts, que é a unidade de potência. Tá? Bom, essa é a nossa potência teórica. Agora ele falou lá, né, de 114 mil às 20 unidades. Então, isso aí ele está falando da potência instalada, né? Então, para a gente achar por unidade a nossa potência instalada, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar os 14 mil megawatts e dividir por 20. Quando você dividir aí 14 mil por 20, a gente vai encontrar 700 megawatts. Olha só, para a gente calcular a potência não aproveitada, a gente está vendo que tem uma diferença, né? Por unidade da potência teórica, beleza? Com nossos dados em relação à nossa altura, com a potência instalada. Então, ou seja, a potência não aproveitada é a diferença. Quando você substituir 816,96 menos 700, a gente encontra 116,96 megawatts. Bom, pessoal, veja que na letra D a gente tinha aqui, certo, o valor da nossa potência teórica, 816,96. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado nessa pegadinha. Na questão ele quer a não aproveitada, certo? E ele já dá o comando, né, que a não aproveitada é a diferença entre a teórica e a instalada. Beleza? A teórica a gente fez o cálculo aqui e a instalada era só pegar as 14 mil megawatts e dividir por 20. Bom, então a alternativa, pessoal, a gente tem aí letra C, beleza? Letra C. Bom, questão 106, pessoal, questão estilo Enem, questão teórica, né? Já olhando aqui para a minha figura, eu tenho aí, tá certo? Uma pessoa empurrando um caixote, tá? Só que na figura A, a gente percebe que esse caixote está sendo empurrado por uma força oblíqua, uma força inclinada aqui, né? Já na letra B, a gente percebe que a aplicação da força sobre o caixote, ela é horizontal, certo? Horizontal. E nas duas situações, a gente percebe que o deslocamento do caixote também ele é horizontal. Bom, uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e se mantém constante ao longo de um mesmo deslocamento. Considerando a força F, é correto afirmar que, aí nas alternativas, ele está comparando o trabalho dessa força na situação A com a situação B. Tá bom, pessoal? Comparando aí, certo, os dois trabalhos. Bom, trabalho, força vezes deslocamento. Pessoal, nessa letra A gente percebe que o deslocamento é horizontal, mas essa força aplicada ela não é horizontal. Então a gente sabe que pelo fato dessa força não ser horizontal, a gente precisa decompor, tá? E ao decompor a gente vai usar aí o seno ou o cosseno. Bom, mesmo assim, pessoal, quando a gente decompõe, a composição que a gente vai ter dessa força na horizontal, ela vai ser menor que essa força aqui. Porque toda decomposição, eixo X e eixo Y, a gente vai ter certos componentes menores que a resultante, que no caso é a força. Então, comparando nas duas situações, essa componente horizontal que vai provocar esse deslocamento na letra A vai ser menor que a força F. Dessa forma, pessoal, comparando aqui os valores, bom, se a componente aqui vai ser menor, o trabalho na letra A vai ser menor, né, do que o trabalho na letra B. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente pode dizer o seguinte: letra A, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Não, pessoal, porque as duas forças não são horizontais. Letra B, o trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B. Não, pessoal, a componente aqui vai ser menor. C, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Então, correto, letra C, nosso gabarito. Beleza, pessoal? Quando você decompõe essa força no eixo horizontal,
certo? Que é o eixo que vai deslocar aqui o bloco, certo? O eixo do deslocamento do bloco. Essa componente é menor que F, dessa forma o trabalho é menor. Ok? Questão aí, gente, 107. Beleza? Tomar mais aqui um golezinho de água para a gente continuar. Tá certo, gente? Então vamos nessa, né? Vamos embora, certo? Meter bronca aí, porque potência, trabalho, energia, fácil demais. Gente, questão 107, essa questão é de brincadeira, tá? Uma questão que você tira aí de letra, sem estresse, sem bronca nenhuma. Então, vê só, tá demais, viu? Um automóvel viaja a uma velocidade constante, opa, aí eu já tenho um movimento uniforme, né? E o módulo de 90 km por hora, né? A gente sabe que essa unidade não é a unidade do nosso sistema internacional. Você tem que dividir aqui por 3,6, beleza? Tranquilo, gente? Se liga, tá? Olha, de olho em você, viu, pessoal? Se liga para não cair nas pegadinhas das unidades. Segue sempre o SI, beleza? Tamo junto, é nóis. Em uma estrada plana e retilínea, então eu tenho aí um MRU. Sabemos que a resultante das forças de resistência ao movimento do automóvel tem intensidade de 3 kN, a potência desenvolvida pelo motor é D. Olha só, pessoal, né? Ele quer a potência. Potência é trabalho sobre um intervalo de tempo. Mas nesse caso específico, gente, se liga. Se você tiver aí um movimento uniforme, velocidade constante, você pode utilizar isso aqui, ó, potência como sendo produto da força pela velocidade. Tá bom? A força aqui, ó, gente, a força média igual a força resultante, 3 kN. A velocidade ele deu 90, só que você vai dividir por 3,6 e vai encontrar 25 metros por segundo. Aí ficou fácil, meu querido, porque se o movimento é uniforme e ele quiser a potência, olha só, força versus velocidade. Então vai ficar 3 vezes 25, 75 kW, e aí letra C. Que legal, que massa, né? Questão, né? Show de bola. Beleza? Não esquece, tá, gente? Potência ou trabalho sobre o tempo, ou no caso específico, né, quando eu tenho aí um movimento uniforme, força versus velocidade. Beleza, Tite? Então vamos nessa. Bom, questãozinha aí 108, pessoal. Acompanha só, tá? Um prédio em construção, tá? De 20 metros de altura. Possui na parte externa da obra um elevador de carga com massa total de 6 toneladas. Tu sabe que cada tonelada tem 1.000 quilos, né? Então 6 toneladas, forçando a mente, 6.000 quilos. Tô ligado. Então vamos embora. Suspenso por um cabo inextensível e de massa desprezível. O elevador se desloca com velocidade constante do piso térreo até a altura de 20 metros, em um intervalo de tempo igual a 10 segundos. Desprezando as forças dissipativas e considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a potência média útil desenvolvida por esse elevador é D. Beleza, gente? Ele quer aí a nossa potência útil, certo? E aí eu disse a você, tem duas formas de a gente calcular a potência, beleza? Ou trabalho sobre o tempo, ou força vezes velocidade. Bom, pessoal, a gente pode usar nesse caso aqui o trabalho sobre o tempo, já que ele deu os nossos 10 segundos, tá bom? Beleza? Bom, aqui ele não deu velocidade, né? Então, a gente usa trabalho sobre o tempo. Trabalho, já que a gente tem a altura que o elevador vai ser elevado, então, trabalho do peso, pessoal, MGH, certo? Módulo do trabalho do peso aqui. Olha, massa eu tenho, que é 6.000 quilos. Gravidade ele deu, que é 10. A altura ele deu, que é 20. O intervalo de tempo é 10. Você só erra se quiser. Só erra se quiser. Então, no lugar da massa, meu querido, 6.000, tá? Transformei de 6 toneladas para quilograma. Tá bom? Lembre-se, 1 tonelada tem 1.000 quilogramas. Gravidade 10, altura 20 metros está no texto.
e o intervalo de tempo 10 segundos. Bom, meu filho, aí ó, posso cortar 10 com 10, ou se você quiser uma coisa mais emocionante, você multiplica tudinho e depois divide por 10. No final dá a mesma coisa. Enfim, ao final você vai encontrar aí, ó, pessoal, 1,2 vezes 10 a quinta newtons, tá bom? Ou a mesma coisa que 120 quilowatts. Lembre-se que esse K aqui de quilo, prefixo quilo, vale 10 a terceira, beleza? Então, alternativa letra A, tranquilo demais, ok? Veja que as questões tranquilíssimas. Vamos em frente. Olha lá, questão 109, tá? Questão 109, foi a 108, agora 109. Potência também, agora essa potência está envolvida aí a questão da eficiência, do rendimento. Professor, ele fala aí no final eficiência. Pois é, pessoal, a questãozinha do Enem também, vice? Questão do Enem, relacionada aí com eficiência. Pessoal, eficiência, a mesma coisa aí, está falando de rendimento. Rendimento é uma comparação, é uma razão entre uma potência utilizada e uma potência total. Então, se a gente compara a potência que a gente está utilizando diante da total, a gente pode saber aí o rendimento, a eficiência da máquina. Beleza? Então, vê só, para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 watts, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer. Olha, de novo, tá, pessoal? O elevador vai ser erguido. Se liga, né? Trabalho do peso, né? Tem altura. Será que ele deu altura aí? Bom, ele deu, vê só, de massa de 80 kg, tá? A uma altura de 3 metros. Tá aí a altura. Então, já matamos a charada. Tá ok? Durante 1 minuto. Considera a aceleração de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? Pessoal, veja só, né? A potência total que eu tenho aqui, né, a questãozinha do Enem que ele deu, do motor, certo? É de 200 watts. Mas será que a gente vai precisar de 200 watts para erguer esse elevador? Claro que não, porque se eu fosse precisar de 200 watts, tá certo? A gente, logicamente, potência utilizada seria igual a potência total, e aí a gente teria um rendimento de 100%. E aí não existe isso. E aí você ia estar contrariando aí a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, pessoal, nesse caso, primeiro a gente vai ter que calcular a potência necessária para que eu consiga erguer, tá, gente? Erguer essa massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Bom, eu já sei aí, pessoal, que trabalho é o trabalho do peso. Por quê? Porque tem altura. Então, o trabalho do peso, MGH. M, ele deu que é a massa, certo? 80, gravidade 10, altura 3. Bom, então eu vou ter aqui 2.400 joules, tá certo? De energia que eu vou ter aqui para erguer, tá bom? Essa carga aqui de 80 kg. Para achar nossa potência durante 1 minuto, a gente vai ter o trabalho sobre o tempo. Não esqueça um detalhe, pessoal, que aqui ficou um pouco, né, fora do padrão, que é a questão do minuto. O sistema internacional é segundos, tá bom? Então, cuidado para tu não ir muito rápido e dizer, o tempo é 1 minuto e jogar no intervalo de tempo aqui 1. Não, potência aqui, o intervalo de tempo é segundos. Para a gente ter a unidade de watts, a gente tem a relação entre joule e segundo. Beleza? Então vai ficar, esse trabalho aqui eu já tenho, que é 2.400, e o intervalo de tempo, em vez de 1, eu coloquei 60, já que 1 minuto tem 60 segundos. Bom, ao dividir isso aqui, pessoal, você vai encontrar 40 watts. Ou seja, dos 200 watts que eu tenho total, eu só vou utilizar 40, né, para erguer essa carga de 80 quilos a essa altura de 3 metros no intervalo de tempo de 1 minuto. Então, para achar a minha eficiência, pessoal, a relação aqui, o Nzinho aqui de rendimento entre a potência útil e a potência total. Bom, potência utilizada 40 e a potência total 200.
Nesse caso, 0,2 ao multiplicar por 100%, eu tenho uma eficiência, um rendimento de 20%. E a alternativa letra B. Questãozinha do Enem, questãozinha tranquila, tá, pessoal? Então, se pedindo uma questão aí, eficiência, já fica aí ligado, já fica aí atento, tá, meu querido? Certo? Que é a razão entre a potência que você vai utilizar e a total. Beleza? Então, bora nessa. Questão 110, tá, pessoal? Para a gente terminar essa parte aí de trabalho e potência, entrar um pouco em energia. Bom, gente, diz o seguinte, ó, um carro lançado pela indústria brasileira tem aproximadamente 1.500 kg, certo? Deu a massa aí do nosso carrinho. E pode acelerar do repouso até uma velocidade de 108 km por hora em 10 segundos, em um terreno plano. Nessa situação, é correto afirmar que a potência deste veículo vale. Muitas das vezes essa potência ela serve até de propaganda, tá, pessoal? Né, para atrair aí, certo, o público, certo? Então é meio que um marketing aí, ou seja, falar que o carro atinge não sei quantos quilômetros por hora em tantos segundos, né? No caso ele diz aí que esse carro ele sai do zero, do repouso, até 108 em 10 segundos. Então vamos calcular a potência desse motor. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, ó, é relacionar, certo, o trabalho com a variação da energia cinética. Isso aí é um tópico que a gente fala em energia, mas como o trabalho está ligado com variação de energia, trabalho é transferência de energia de um sistema para outro, então a gente pode relacionar aqui o trabalho com a variação, certo, da energia cinética, é chamado de TEC, Teorema da Energia Cinética. Beleza? Ele diz o seguinte, trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. É a diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Tá aqui, pessoal, o TEC, tá? Professor, e por que a gente vai utilizar esse teorema nessa questão? Porque, pessoal, a gente vai estar aí relacionando potência, trabalho sobre o tempo. Eu já tenho o tempo aqui, né? E o meu trabalho, quando eu estou relacionando aí trabalho e na questão eu tenho velocidade, tá? É uma grandeza aqui, pessoal, específica da energia cinética. Ou seja, todo corpo que tem velocidade, ele tem energia cinética. Então, se eu quero a relação entre trabalho e energia cinética, só pode ser o TEC. Deu velocidade, você já fica ligado, já fica atento aí, que está relacionando com o tipo de energia chamada cinética. Bom, uma coisa que eu posso cortar aqui, pessoal, é a energia cinética inicial, beleza? Por quê, professor? Porque ele diz que parte do repouso. Então aí, parte do repouso, está parado, não tem energia cinética. Então o trabalho fica igual à energia cinética final. Bom, se você não lembrar como calcular a energia cinética, tá? Vai ser, ó, pessoal, produto da massa pelo quadrado da velocidade sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. Bom, a massa eu tenho aqui, pessoal, que é 1.500. A velocidade, veja que está no sistema usual. Eu tenho que transformar para o sistema internacional, que é dividir por 3,6. Então, quando a gente divide aqui, ó, 108 por 3,6, a gente encontra 30 metros por segundo. Então, a velocidade 30 eu tenho, e aí eu posso calcular esse trabalho. Ou seja, substituindo 1.500 vezes 30 ao quadrado, certo? Sobre 2. Quando você fizer essa continha aqui, né? 1.500 vezes 900 sobre 2, certo? Eu vou ter 675.000 joules. Esse é o meu trabalho, certo? Beleza? Então aí, como eu sei que potência é trabalho sobre o tempo, olha só. Trabalho necessário, certo? Para levar o carro do zero até 108 km por hora, 675.000 joules. Dividido aqui, pessoal, pelo intervalo de tempo de 10 segundos. Pessoal, só cortar um zero aí, certo? 67.500 watts. Bom, se a gente olhar para as alternativas, a gente não tem somente watts, né? A gente tem o kilowatts. Lembra que o kilowatts, o quilo, prefixo 10 à terceira. Então, tu volta aqui 3 casas, dá 67,5 kilowatts, tá bom? E aí a alternativa letra E.
Tá bom, querido? Beleza? Bom, vamos em frente, que aí a gente fecha essa parte aí de trabalho e potência e a gente entra agora com um pouco de energia. Vamos fazer um pouco de energia. A gente já conheceu que é energia cinética, energia na qual o corpo possui velocidade. A gente tem energia potencial, que são energias de forma armazenada, que eu posso armazenar de forma gravitacional, mgh, certo? Quando eu tenho altura, em relação ao referencial, ou então eu posso armazenar essa energia em forma de mola, tá? Então eu tenho a energia potencial elástica, que é o kx ao quadrado sobre 2. Bom, aqui eu tenho uma questãozinha que já envolve uma mola, né, pessoal? Veja um bloquinho aí preso a uma mola e eu tenho uma rampinha do lado direito. Provavelmente esse bloquinho ele vai ser comprimido por essa mola. Ao ser solto, esse bloquinho ele vai adquirir energia cinética e com essa energia cinética ele vai conseguir subir essa rampinha até uma altura h. Lembre-se que a energia está sempre em metamorfose, pessoal. A energia, a tendência é que ela se transforme de uma modalidade em outra, tá bom? Essa transformação ela pode ser completa em um sistema conservativo ou não, que aí você vai ter um sistema dissipativo com perda, tá certo? Bom, a figura representa um sistema massa-mola ideal, cuja constante elástica é de 4 Newton por centímetro. Bom, não é a unidade do SI, porque no SI é Newton por metro, mas tudo bem. Um corpo de massa igual a 1,2 kg é empurrado contra a mola, comprimindo-a de 12 centímetros. Ao ser liberado, o corpo desliza ao longo da trajetória representada na figura. Desprezando-se as forças dissipativas em todo o percurso e considerando a aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a altura máxima h atingida pelo corpo em centímetros é igual a... Bom, como ele quer em centímetros, eu posso deixar essa constante aqui, tá? Nessa unidade que não é a do sistema internacional, beleza, mas sem problema nenhum. Bom, pessoal, o que eu disse a você, né? Esse bloquinho ele vai ser comprimido. Ao ser comprimido, ele vai ter energia armazenada de forma potencial elástica. E ao ser solto, ele quer que a altura que esse bloco vai atingir. Então, ele vai ter energia potencial gravitacional. Ou seja, a elástica se transformando em gravitacional. Tá aqui, gente, a relação, certo? E aí, como ele diz no texto que despreza as forças dissipativas, sistema totalmente convertido aqui de forma conservativa. Ou seja, toda a energia de forma potencial elástica é convertida em potencial gravitacional, beleza? Então, a equaçãozinha da potencial elástica, gente, kx ao quadrado sobre 2, e a equaçãozinha da potencial gravitacional, mgh. Ok? Bom, gente, como ele quer aqui a nossa altura, eu vou isolar esse h. Esse mg está multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar kx ao quadrado sobre 2 vezes m vezes g. Tá bom? Agora, pessoal, é só substituir. K, 4, certo? O x, 12. Estou usando centímetro, porque o K também está em centímetro, tá? E a resposta de que é em centímetros. Outra situação, a gente teria que transformar aqui para metro, tá? A deformação. Bom, até porque o K seria dado em Newton por metro. Então, 4 é o K, x 12 ao quadrado, 2 vezes a massa, 1,2 kg, e a gravidade igual a 10. Bom, pessoal, continha de padaria, ao fazer essa conta, 24 centímetros, a altura atingida, resposta letra A. Direto, tá? Elástica em gravitacional, direto aí. Precisou nem transformar a unidade em nada, ok? Fácil demais. Bom, gente, uma questão mais emocionante aqui, certo? A questão 118, que ela envolve aí, tá certo? A questão do operário, que vai transportar aí um peso, certo? Para outro operário do outro lado da margem. Veja que a trajetória é em forma de um pêndulo aí, né? E aí faz uma trajetória curvilínea. No final, como a gente vai ter aí um pedido de um cálculo de uma tração, a gente vai ter que usar, já que a trajetória é curvilínea, a força centrípeta, a resultante centrípeta, tá bom? Bom, o operário na margem A de um riacho quer enviar um equipamento de peso 500 newtons para outro operário na margem B.
Se o peso é 500, a massa 50, tá? Considerando a gravidade igual a 10. Para isso, ele utiliza uma corda ideal de comprimento L 3 metros, em que uma das extremidades está amarrada ao equipamento e a outra a um pórtico rígido, na margem A. Rígido, né? Na margem A, a corda forma um ângulo θ com a perpendicular ao ponto de fixação no pórtico. O equipamento é abandonado, se liga aqui, gente, se é abandonado, né? Então não tem velocidade, a uma altura de 1,2 metros. Ele já dá aqui, ó, na figura, eu percebo que essa carguinha aqui, ela foi elevada, tá a uma altura de 1,2, e a gente sabe se tem altura, tem energia armazenada de forma gravitacional. Bom, em relação ao ponto mais baixo de sua trajetória. Em seguida, ele entra em movimento e descreve um arco de circunferência. Conforme o desenho abaixo, chega à margem B. Beleza, desprezando todas as forças de atrito, então um sistema conservativo, e considerando o equipamento uma partícula, o módulo da força de tração na corda no ponto mais baixo, olha só esse tipo de questão, gente, no ponto mais baixo da trajetória deu a gravidade igual a 10. Primeira coisa, pessoal, ó, considerando aqui, nesse ponto aqui, gente, em A gente tem energia potencial gravitacional, tá certo? Não tem cinética, aquele parte do repouso. Quando essa carga for solta, ela vai começar a se movimentar, ela vai chegar aqui no ponto mais baixo com a velocidade. Se a gente descobrir a velocidade aqui, pessoal, eu tenho como descobrir a força de tração aqui no ponto mais baixo, que eu tenho um peso, certo? E aí eu vou utilizar a minha resultante centrípeta, já que a trajetória é curvilínea. Então vamos lá. Primeiro é achar nossa velocidade no ponto mais baixo. Vamos usar a conservação de energia. mgh, que é potencial gravitacional, igual aqui a mv ao quadrado sobre 2. Potencial gravitacional se transformando aqui em energia cinética. Bom, corta a massa, pessoal, de um lado do outro, substituindo gravidade 10, altura 1,2, v ao quadrado sobre 2. Se você fizer meio pelos extremos, você vai encontrar que a velocidade ao quadrado é igual a 24, velocidade é raiz de 24. Beleza? Bom, não precisa aqui, pessoal, extrair essa raiz. Ou você poderia, né, ter dito aqui que a velocidade ao quadrado é igual a 24. Tanto faz. Até porque quando a gente for usar a resultante centrípeta, a gente vai utilizar a velocidade ao quadrado. Então, nesse caso aqui, poderia só ter deixado v ao quadrado igual a 24. Seria 10 vezes 1,2, 12, 12 vezes 2, 24. Bom, no ponto mais baixo a gente vai ter o seguinte, ó, tá? Apontando para o centro, ó, trajetória curvilínea, apontando para o centro, a gente vai ter a tração, que é o fio, e o peso para baixo. Ora, a resultante centrípeta vai ser a diferença entre a força de tração e o peso, certo? Porque eu tenho forças de sentidos opostos, a tração para cima e o peso para baixo. A tração vem primeiro, tá? Que ela acompanha o sentido aí da resultante. Então, pessoal, T menos P, tração menos o peso, é igual a resultante centrípeta. Quem não lembra como calcular a centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio. Bom, T eu quero. O peso aqui é negativo, passando para lá fica positivo. Então, 500 que ele deu na questão. Se o peso é 500, a massa é 50, como eu disse a vocês. A massa está aqui. Ó, v ao quadrado. V ao quadrado, é só voltar aqui, pessoal, certo? Vai ser 24. Sobre o raio, que é o comprimento do fio. Tá bom, pessoal? Ele não diz no texto da questão que o comprimento é 3 metros. Se a gente perceber no ponto aqui, ó, como se fosse o centro da nossa circunferência, até a carguinha, o comprimento L faz o papel do raio, 3. Então, quando você fizer esse cálculo aí, pessoal, você vai encontrar a tração 900 newtons, letra E. Beleza? Show de bola. Bom, pessoal, olha só, para a gente encerrar aí nossa aulinha, questão bem legal essa, ó, questão 119. Vê só a questão massa, né? Ele dá aí até um poema, né? E.M. de Mello e Castro, certo? Observe o poema visual. Então, bem bonito esse poema, né? Em forma aí do pêndulo, a palavra pêndulo, né? Certo? Suponha que o poema representa as posições de um pêndulo,
simples em movimento, dadas pelas sequências de letras iguais. Na linha em que está escrita a palavra pêndulo, indicada pelo traço vermelho, cada letra corresponde a uma localização da massa do pêndulo durante a oscilação, e a letra P indica a posição mais baixa do movimento, tomada como ponto de referência da energia potencial. Lembrando que a energia potencial aí está certo, ela está relacionada aí com a altura gravitacional, energia armazenada. Então a gente vê que a letra O ela está no ponto mais alto, né, gente? Ele pede para você considerar aqui onde tem um traço vermelho. É como se o ponto O fosse o ponto mais alto, e aí ao ser solto, né, ele volta, ele vai diminuindo a altura, ó, D, N, E, até chegar em P, que seria o ponto mais baixo, como se fosse o ponto de referência. Né? Então aqui, ó, vamos supor que ele parte do repouso, desce, e aqui em P ele teria maior velocidade. Né? Considerando as letras da linha da palavra pêndulo, é correto afirmar que a letra A energia cinética do pêndulo é máxima em P, certo? A energia cinética do pêndulo é máxima em P. Gente, energia cinética está relacionada com o que, pessoal? Energia cinética está relacionada com velocidade. Quando eu soltar aqui, né, ele tem máxima gravitacional no ponto O, ele vai descendo, ganhando velocidade, e em P ele vai ter a máxima velocidade. Então, realmente, já matei aqui que a energia cinética do pêndulo é máxima em P. Vamos ver as outras. B. A energia potencial do pêndulo é maior em E que em D. Gente, E do que em D? Não. D está um ponto mais acima que E. Então, D seria maior. Ao contrário, falso. C. A energia cinética do pêndulo é maior em L que em N. Não, gente. No ponto mais baixo, a velocidade vai aumentando. Então, N seria maior que L. Falso. D. A energia cinética do pêndulo é máxima em O. Não, em O está parado. Ele tem máxima potencial gravitacional. Letra E. A energia potencial do pêndulo é máxima em P. Não, gente. Aqui eu já tenho um ponto de referência, eu não tenho altura. Eu tenho a máxima energia cinética, como a gente já viu que está na letra A. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui a nossa resolução de exercícios. Vocês aguardem aí os próximos vídeos, que a gente vai tratando dos próximos assuntos, tá certo? E trazendo sempre questões resolvidas, tira dúvidas e aulas interativas aí com vocês. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau!